Fala, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao vídeo do canal Palmeiras Prime. E hoje a gente vai trazer uma notícia aí de última mão, notícia que chegou ontem, que seria o possível interesse do Manchester City no nosso atacante Vitor Reis, né? A nossa cria da base, e os valores chegam a aproximadamente 40 milhões de euros. Isso mesmo, pode ser uma das contratações por zagueiro mais caras do futebol brasileiro, né? A gente vai acompanhar agora alguns comentaristas falando sobre o assunto, mas desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Notícia agora de noite, uma transação que pode ser gigante para o futebol brasileiro. Vitor Reis, jogador do Palmeiras, o Manchester City da Inglaterra está interessado e prepara uma oferta de 40 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais. O Vitor tem 18 anos, estreou no profissional no ano passado, com 22 jogos, é o reserva imediato do Murilo e do Gustavo Gomes, tem contrato até 2028. A ideia do Palmeiras é não negociá-lo antes do Super Mundial de Clubes. É bom lembrar, o Palmeiras não recebeu ainda nenhuma proposta oficial, mas se confirmando esses 40 milhões de euros, seria a maior transação da história de um zagueiro brasileiro. E aí, no mesmo dia, o Palmeiras confirma a renovação de contrato de outro zagueiro importante do elenco, né? Pois é, se a gente falou que o titular é o Gustavo Gomes, uma referência desse elenco do Palmeiras, 31 anos, o paraguaio, contrato renovado, vai seguir no clube, diz que está muito motivado para a temporada de 2025, Palmeiras que vai em busca de títulos, ele que é o zagueiro com mais gols da história do Palmeiras, são 37 gols, contrato renovado até 2027, ele que chegou em 2018 vindo do Milan, vai seguir no Palmeiras. A gente pensava, deixa eu dar boa noite aos amigos Alex e Mansur. Alex, bem-vindo de volta, meu amigo. Não sei se você quer falar na sua representação, prometer a entrega para 2020. Acha que a gente respeita sempre uma tal de hierarquia que está aqui com o Carlos Eduardo. De forma nenhuma. É isso. Gostei. Boa noite dele é sempre mais conteudista. Eu gosto desse carinho. Mansur, boa noite então, amigo. Boa noite. Começamos já essa central do mercado com aqueles números impressionantes. E a gente eu tinha pelo menos a sensação, né, de que após Estevão, Endrick e outros da geração bilionária do Palmeiras, as negociações de cifras gigantescas pareciam encerradas. Mas aí vem a proposta pelo Vitor Reis, garoto que ganhou espaço na última temporada com o Abel Ferreira, até por lesões, desfalques, mas se manteve no time, se firmou entre os titulares, e agora chega uma proposta de 40 milhões de euros, a gente está falando de quase 300 milhões de reais, é difícil de imaginar qualquer clube brasileiro, claro. E até o jogador, né? A gente está falando do Manchester City, do time do Guardiola, não pensar em aceitar caso se confirme, se oficialize essa proposta, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila. Alex, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Isso é o resultado de quando se trabalha bem, né? O Palmeiras, além de ter feito todo o dever de casa de reestruturação como clube, de trabalhar bem a sua base, ele formata o seu trabalho no futebol para que tenha um espaço para que esses jogadores joguem, né? Esses jogadores não sobem e encontram um espaço absolutamente bloqueado por elencos numerosos de muitos jogadores buscados no mercado. Isso também tem, porque você não vai fazer, ainda mais num país exportador como o Brasil. E muitas vezes o que acontece é que você consegue construir grandes times também à base da venda desses jogadores. Mas a valorização se dá também porque o Vitor Reis, além de ser uma promessa desde a base, conseguiu se provar ao longo da última temporada no Campeonato Brasileiro e nas competições que o Palmeiras jogou. Se você juntar o valor fixo do Estevão de 45 milhões de euros, só o valor inicial fixo. Sem os bônus, né? Sem bônus. Os 72 milhões de euros da venda do Endrick, confirmando esses 40 milhões de euros da venda do Vitor Reis, você vai chegar a algo em torno de 157 milhões de euros só nessas 3 transações, o que vai bater R$1 bilhão. E aí você começa a entender por que o Palmeiras consegue ser agressivo no mercado quando precisa reestruturar o seu elenco, por que vai conduzindo esse processo, podendo, sem ir para uma venda, porque está precisando cobrir questões imediatas de um clube, então ele vai fortalecido para a mesa de negociação, faz boas vendas, consegue realimentar esse processo e consegue ir bem ao mercado para reinvestir esses valores. É o que a gente imagina que vai acontecer a partir de agora. Eu estou até procurando aqui para dar a informação certinha, porque tem o Luiz Guilherme também nesse pacote bilionário da geração. Tem o Luiz Guilherme, o West Ham, o Kelvin também, enfim. São alguns jogadores que o Palmeiras já tinha no seu planejamento e é chamada de geração. Acho que é Kevin, né?
Kevin, Acho que é. Acho que você tem razão. Enfim, mas é uma geração que o Palmeiras já tinha ali, né, no seu... não sei se dá para dizer no orçamento, mas no planejamento, e por isso era chamada de geração bilionária, porque entendia que eram jogadores diferenciados e que poderiam ser vendidos, e foram, né, estão sendo, valores gigantes e que tornam... 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, então, somando todas essas contratações essas vendas, e somando-se a elas o Vitor Reis, a gente tem, de fato, a geração bilionária. Estamos em quase 1,2 bi. É isso. Então, de fato, se concretiza aquilo que o Palmeiras tinha como meta de venda dessa geração, de fato, muito talentosa. E aí, do ponto de vista técnico, Alex, você tem o Vitor Reis, que se destacou, ganhou espaço nessa temporada, que pode ser negociado então com o Manchester City. O Gustavo Gomes renova contrato, mas não foi a temporada mais brilhante dele pelo Palmeiras. Pelo contrário, né? Talvez tenha sido aquela em que ele entregou menos do que se sabe que ele tem capacidade de entregar, né? Assim, ó, primeiro, boa noite, bom demais estar de volta. Não sei se é bom para quem está em casa, né? É bom. Né? Tem alguns que reclamam, a voz do Alex e tal, né? Mas... Pra gente é bom, amigo. A animação da noite tá garantida com a sua presença. Apesar que hoje eu tô meio marcha lenta ainda, mas nós estamos chegando, né? Volta de férias. Folga. Ritmo de jogo, né? Ritmo de jogo. Você não assustou ninguém hoje, não deu um grito, mas amanhã 100%. Você viu, né? Mas agora que a gente já começa a embalar. Você tava com a cara meio, né? Aí o Mansur já tava mais ligado, né? E o André quase dormiu no sofá lá em cima antes de entrar com o Júlio chamando ele, mas é assim o retorno. Acordamos. Mas que tenhamos um grande ano de novo. É lógico, o Gustavo, se for falar, ele não teve realmente um ano do nível dele. O que é interessante da gente ver essa questão da base, né? Que é o departamento de formação de atleta, vamos dizer. Dois dos maiores exemplos que a gente for pegar no Brasil, que é Flamengo e Palmeiras, exemplo de gestão, de reorganização, passaram muito por essa questão, que o Flamengo passou de $500 milhão, também com vendas dos primeiros... De 2019 do Flamengo, desculpa te interromper. Não sei. Além de toda a reestruturação, aumento de receita, todo o trabalho que o Flamengo foi fazendo desde 2013, que desemboca naquele ano esportivamente espetacular de 2019, ele tem também a venda do Vinícius e do Paquetá. Sim. E que teve o Renier também. Também teve o Renier com uma venda que acabou vindo. Então, isso ajudou a alimentar. E essas duas equipes conseguiram montar, assim, dois bons times, que também arrecadaram perto de $500 milhão com premiações de conquistas ou de chegadas nessas competições. Só para confirmar, o Kevin foi em janeiro de 2024, também vendido para o Shakhtar Donetsk. Isso, que foram, ele e o Luiz Guilherme foram vendas menores, só que isso faz parte. Essas duas equipes, eu acho que eles vêm provar que é o que todo mundo quer na base, né, no departamento de formação. Só que tem muitos clubes que parece que, não vou dizer que é fácil você encontrar um profissional igual o João Paulo, vamos dizer assim, do Palmeiras. Só que às vezes o mercado ele oferece algo e tem clubes que tem aquela questão de uma escolha. Pode ser uma escolha pertinente pelo lado político, por aquele cunho de algo que é mais próximo de você. Isso no futebol brasileiro ainda acontece, mas está começando a mudar. Então a competência que você tem que ter para você captar, garimpar esse atleta, e depois formar ele, não tem estudo que diz que você consegue ter uma transformação com menos de 6 a 8 anos de trabalho num departamento. Se eu pego, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não consegue fazer isso. Né? Organizar tudo, ter uma estrutura de uma staff de bons profissionais e esses meninos serem bem formados como pessoa, serem testados, porque você pode ver... a base em si, ela não é a questão de você ir pelo resultado ou não. O resultado, às vezes, ele até no departamento de formação, às vezes ele interrompe alguns trabalhos, pela competência, fala assim. E dos cursos que eu fiz, isso é muito discutido. Ah, Alex, mas como que eu vou defender algo, mas se eu perder 3 jogos, eu sou mandado embora? Também existe isso, só que é o seguinte, para formar campeões de alto nível... É lógico, eu tenho que formar esses profissionais a chegarem nas competições, principalmente para eles agregarem valor. Você não vai formar ninguém dizendo que a competição não existe. Não existe, lógico, mas... Você não pode apressar um processo em nome de ganhar um campeonato na base. Perfeito. No período que eu tive no Corinthians, que eu cheguei, que eu fiquei nem 1 ano no departamento como coordenador, o que eu falava para os profissionais? Fica tranquilo, eu quero que você faça o trabalho, a gente agregava e conversava do que tinha. Se você perder um campeonato
mas fazendo aquilo que a gente, como time, como equipe, como instituição, está querendo, você não vai ter o seu trabalho questionado. O seu trabalho questionado, ou você vai ter, de repente, a sua função ou o seu trabalho interrompido por isso. Então, vamos formar esses atletas. Lógico que é melhor você chegar e vencer. O vencedor ele só é formado dessa maneira. Mas essas duas equipes eles fizeram isso. Então vale muito a pena você investir no departamento. Para isso você precisa sim ter bons profissionais, porque não é fácil você ter. E aí você acaba realmente tendo uma renda infinita, porque depois tem um mecanismo de solidariedade. Sim. Que você também sempre vai conseguindo ter isso. Às vezes vê um jogador... O Flamengo tinha outras promessas para vir. Acabou não acontecendo. Né, que isso aí também pode fazer parte. Pode ser que alguns do Palmeiras que você pensa que vai vir e não vem, só que você vê que é uma regularidade, né? São nomes que vêm, né? E você vê que, assim, só uma questão, esse processo, ele se realimenta no sentido de que quando você começa, volta lá atrás, Gabriel Jesus, que já foi uma venda importante para o City, jogador que está na Europa, e gostem ou não do Gabriel Jesus, ele está estabelecido no futebol inglês há algumas temporadas com um número certo, ponto. Com números importantes e respeitáveis. Ele foi lá e venceu no futebol inglês. Quando você começa a ter essa sequência de aparições de grandes jogadores acima da média, alguns promessas de fenômenos, outros de grandes jogadores, começa a colocar esses jogadores no mercado europeu e eles vão bem, você valoriza todos os outros jogadores em volta, porque a sua base ela ganha uma espécie de uma chancela de que ali você tem jogadores com um nível de formação, desde o fundamento até a capacidade de competir, até diversas outras valências envolvidas no jogo de futebol, que elas são muito boas. Então, isso também ajuda a valorizar as suas vendas futuras. O Fluminense colheu muito isso com o Xerém durante muito tempo, o Flamengo em gerações mais recentes. Tanto é que hoje, na coletiva do novo diretor esportivo do Flamengo, José Botto, o João Paulo Sampaio do Palmeiras foi assunto. Porque ele diz, ele meio que não abertamente, mas admite que tentou levá-lo do Palmeiras para o Flamengo, que não foi bem sucedido, e fala, e não é por isso que eu deixei de entender, não como um dos melhores coordenadores de base do Brasil, um dos melhores do mundo. Ele citou isso textualmente na entrevista. Ou seja, é um trabalho que no mercado europeu é muito reconhecido. E outra coisa, o pacote que vem no atleta, a gente tem que pôr. Ele é uma esponja, né? Então, quanto mais tem, essa questão do Vitor é impressionante. Se for ver, chegar num número já de cara de 40 milhões. Isso é natural para atacantes, realmente, você chegar num número desse. Então, chegando isso para um defensor que tem tudo e demonstra ter algo para ser diferente, mas o mercado já, às vezes, pode ser que traga alguns nomes que já estão experimentados. E ele é um jovem que agregou valor agora e já atingiu um nível de valor muito alto por causa realmente do trabalho que veio e pela oportunidade, como o Mansur falou bem, que o Palmeiras deu dele jogar. Né? É muito diferente se fosse há 6 meses atrás ou há 3 meses atrás, sem ele ter jogado da maneira que ele jogou, a expectativa dele é outra, né? Essa confirmação que acaba ajudando a vir a afirmação para quem não investir. Duas grandes promessas de zagueiro movimentando essa janela, né? O Jair do Santos para o Botafogo e, ao que tudo indica, agora o Vitor Reis indo para a Premier League. E agora, então, o interesse do Manchester City podendo levar o Vitor Reis do Palmeiras por essas cifras aí milionárias. Vamos apagar ele do pôster do Ainda Estou Aqui e tal. Não topou o salário, vai ficar. Segue o Rony lá no Palmeiras e o Andreas ainda não vai. Primeiro essa história do Rony, o Massa. Bom, eu conversei brevemente com o Paulo Gione ontem, que é o gestor do Fluminense, né? Perguntei a ele se tinha, o que estava. Ele falou, ainda não tem nada, certo, né? Mas o que tem de fato, existe o interesse do Fluminense. O Fluminense e o Mano Menezes gostariam de contar com o Rony para a temporada. O Palmeiras foi consultado, disse que tudo bem, podem conversar aí à vontade. O Fluminense já sabe o que o Palmeiras quer para liberar o jogador. O Palmeiras não vai emprestar pagando parte do salário, pelo menos nesse momento. Pode ser que mais para frente a história mude. O Palmeiras quer receber um dinheiro pela venda em definitiva do Rony. E me parece que estão colocando o Rony num lugar que não é dele. O Rony teve dezenas de oportunidades no ano passado. Ele é um jogador importante para o Palmeiras. Então, essa me beira um pouco a falta de respeito com o atleta
né? Essa coisa de, tá na lista do... não vai se reapresentar, não vai jogar. Não, ele está integrado, ele vai fazer parte da pré-temporada e o que está colocado é que Palmeiras, Rony, empresário do Rony, que é o pai dele, o Hércules, chegaram à conclusão que seria benéfico uma transferência. Ponto. Só isso. Entendeu? Então, a questão do Fluminense é que não houve o Rony, de acordo com as informações que eu tenho, o staff do Rony não aceitou a primeira proposta do Fluminense em termos de salários e luvas. Mas isso não está fechado. Gente, é normal, né? Você ganha R$10, o outro clube quer te oferecer 5. Você vai abrir mão? Você está garantido. O contrato dele vai até quando? Final do ano? 26. Então, ele tem até o 26 garantido 1 milhão de picanha. Aí vem lá o Fluminense, eu te dou 500 mil picanha. Não. A diferença não é tão grande assim. É uma boa diferença, mas não é tão grande. Eu não sei exatamente os valores. Mas tem uma coisa aí que eu acho que o Palmeiras vai precisar mexer, que é talvez diminuir um pouco do que ele quer receber, para que isso seja diluído nas luvas e salários do jogador. Assim o clube não precisa... Se o Palmeiras, eu não sei os valores... tiraria dessa parte para dar para ele. Exato. Aí beleza. Se o Palmeiras quer 3 bananas pelo Rony, o Palmeiras vende por 2, 1,7, o 1,3 que sobra, você incorpora aquilo que o Fluminense quer pagar. Beleza. E vai dar um pouco mais do que o Rony ganha hoje no Palmeiras. Então, existe também a perspectiva de uma negociação para fora. Porque tem 2 mercados, 3. O mexicano, o mercado americano ama esse tipo de jogador, acrobata, que não desiste nunca, que tem raça, que corre bastante. E o mundo árabe, né? O Catar, a Arábia, enfim. Você tem ali uma gama que é possível que venha uma proposta do Rony. Então, o Palmeiras, pelo que eu sei, não tem pressa. Ele está fazendo a pré-temporada e, se não for negociado, vai fazer parte do elenco. Agora, eu até escrevi hoje aí no site do Band Esportes, quem quiser ler, leia, que é como é difícil a relação de um jogador importante com o clube em certo momento. Eu não sei se o diagnóstico é esse, mas a minha análise é: o Rony fez muito pelo Palmeiras, recebeu lá uma renovação que talvez fosse maior do que o Rony, que pese toda a história dele no Palmeiras. Mas que para aquele momento era até justa, né? Mas aí é mais ou menos o que você falou, o tempo foi passando, o Rony ele mudou, ele virou um jogador pior do que ele era, e acontece, todo mundo é assim, as coisas vão acontecer. Então, como é difícil você achar o ponto certo desse negócio. Mesmo vale para o Dudu, mesmo vale para muitos jogadores. Pode ser que vale para o jogador do São Paulo esse ano, por exemplo. O Corinthians pagou caro com esse negócio, mas é que quando demorou para abrir mão do time que foi super campeão. É muito difícil. Mas no caso do Palmeiras, a gente tem que levar em consideração que quando o contrato dele, do Gomes, do Zé Rafael, do Veiga, esses caras tiveram contratos renovados, existia um assédio grande para contratá-los, e o Palmeiras não tinha a situação financeira que tem hoje. Então, ao invés de você comprometer a tua folha salarial, ir ao mercado, vender os jogadores e tentar comprar outros, qual foi a opção da direção na época? Aumenta o salário. Aumenta o salário, mantém, não precisa gastar. Barato, né? Exatamente. Porque não tem as luvas e os... Comissão do empresário. Já estão... barato. Exatamente. Talvez isso saia mais caro agora. Isso as pessoas não percebem. Agora, pouco importa se sai caro ou sai barato agora. O importa é que o cara ganhou 2 Libertadores. Sim. Estava em campo nas 2. Foi importante nas 2. Então, o Palmeiras pagou X milhões por 50%. Esquece, isso não é uma cadeira que você comprou no Família Vende Tudo e depois de 2 meses o Vessa foi lá, meia sacadora, e pagou o dobro e levou a cadeira embora. Não é assim que funciona. Uma coisa que, entendeu? Se eu sou o Rony e o staff dele, eu penso o seguinte: eu ganho 10 bananas, eles estão me oferecendo 4. Não vou, não tem condição, é muito menos. Eles estão me oferecendo 7, 7,5. Cara, essa paz que eu posso ter, que ele não vai ter,
porque a gente sente em rede social que ele não vai ter mais paz no Não, Palmeiras. a temporada dele no Palmeiras já acabou, gente. Então, é isso que eu tô É falando. definitivo. vida dele. A vida útil dele é porque tem muita implicância em cima dele. Isso, é isso que eu tô falando. Então, Entendeu? peraí, Porque- se eu sou ele o staff, esses 2,5, para eu ter uma paz, eu começar de... Eu acho que vale, entendeu? Se de 4 para 10, não, mas de 7,5 para 10, eu acho que o Fluminense, no mínimo, chegar um pouquinho Esses perto. contratos foram renovados no tempo que o Palmeiras contratava Jailson, Atuesta, né, Navarro. Era um outro momento. Agora o Palmeiras vive um outro momento. E o futebol brasileiro também viveu ano passado um outro momento. E o Rony, apesar das milhares de oportunidades que ele teve, ele não foi bem o ano passado. Já no final de 23, metade já machucou. Aí o ano passado não foi bem. Então, as decisões do Palmeiras, elas não foram tomadas, vamos renovar o contrato dos caras por gratidão. Não tem nada a ver com gratidão, cara. Tem a ver com o trabalho longevo do treinador. O treinador também, bom, se é para trazer um igual, deixa esses que estão aqui. Claro. E aí você renova o contrato, você valoriza o jogador campeão. É um raciocínio horroroso, ruim, péssimo. Para a época não era. Porque quantos clubes no Brasil vencedores mantiveram o elenco Sim. que o Palmeiras manteve? E mesmo assim só restam 8 da primeira Libertadores. A questão é sempre entendeu? o momento. Agora claro, só é abrir isso. mão do carro, mas Só ele... uma Entendeu? coisa rápida. Assim como eu falei do Rony, vale pro Palmeiras. Peraí, eu vou ter esse cara, ele vai me desgastar o ambiente do Allianz Parque. Cara, eu também não vou querer ganhar tanto agora. Eu já ganhei muito com esse cara, ele já me deu um retorno. Claro. Tá na hora de eu abrir mão um pouquinho, porque É isso daí isso. pode piorar muito mais os jogos no meu ambiente do isso. estádio do que coisa Perfeito. boa. Mas o que Então, tá Mas pegando isso agora não é ele se não conf... topar, certo? Não, a questão não é ele não topar, não é o Fluminense, não é o Galo. A questão é achar um denominador comum em termos financeiros que viabilize o perca negócio. tanto, no caso ele. Ele não pode perder no Palmeiras nada. de não querer ganhar justo. tanto. Não é justo. Exato. Eu acho que a questão está no Palmeiras em ter um pouquinho de criatividade, desses 50% que o Palmeiras quer, abrir mão de 20%, 30% para isso ser incorporado ao salário dele e negociar 5%, 6% de algum jogador jovem do Fluminense que o Palmeiras passa a ter uma porcentagem. Entendeu? Porque você não põe o dinheiro na hora. A gente está vivendo isso no futebol. Sim. O Tirone contrata o Zé, não paga eu. Eu contrato o Zé e não pago o Tirone. Aí ele empresta pro Vessa que não paga eu. Mas isso fica melou. assim. O O negócio do Santos a gente falou melou. que seria um negócio incrível. O melou. O Thiago Maia não vai mais pro Peixe. O Peixe desistiu. Acho que ele Então. falou, peraí, isso não Então, tem assim, cabimento. é uma questão de sentar e conversar. Um descalabro, Ou realmente. estavam fazendo, na hora que chegou no Marcelo Teixeira, ele falou, não vou não, vocês estão loucos? Caixinha foi apresentado. Então tá aí, pessoal. Essas foram as opiniões do pessoal do programa Troca de Passes do Sport TV e do pessoal do programa G4 do Band Esportes. O que vocês acharam das opiniões dos comentaristas? Eu vou deixar aqui na descrição o crédito de todos os canais e eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do Palmeiras Prime. Valeu e até a próxima.